Senhor Deus e eterno Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, com reverência em nossos corações e em nossas vidas, sabendo que o Senhor já está aqui, Senhor, antes mesmo de nós chegarmos aqui, Pai, o Senhor já estava aqui, Senhor. E a Tua palavra disse que onde estaria 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, Pai. E ouvimos os louvores, Senhor, e o Senhor habita nos louvores, e a Tua presença está aqui nesta noite, Pai. E agora, Senhor, humildemente eu me entrego na Tua presença, nas Tuas mãos, e peço a Ti, Senhor, continua conosco, Pai, e fale, Senhor, aos nossos corações, através da Sua palavra, Pai. Usa, Senhor, esse indigno servo como um vaso nas Tuas mãos, como uma ferramenta, Senhor, para que todos possamos sair daqui ricamente abençoados e como os 2 discípulos a caminho de Emaús, Senhor. Porventura não ardia os nossos corações quando Ele falava, Pai? Senhor, fale aos nossos corações, que possamos sair daqui testemunhando da mesma maneira, Senhor. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Aproveitando os irmãos que estão de pé, gostaria de ler no livro de Jó, capítulo 14. Esse final de semana esse sábado era para o irmão Eliezer estar ministrando a palavra, mas houve um acidente com ele e não pôde, então foi incumbido a nós. E nós queremos cumprir aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Jó capítulo 14. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Tem muita gente séria aí. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de dificuldade. Nasce como a flor e murcha como uma sombra passageira, não permanece. Sobre esse tal abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos teus meses, puseste-lhes limites além dos quais não passará. Desvia-te dele o teu rosto para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Morto o homem, assim permanece. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse. E me pusesses num prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, tornará a viver? Todos os dias da minha vida, da minha lida, esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudade da obra das tuas mãos? Então contaria os meus passos, mas não estarias a vigiar sobre o meu pecado. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra, irmãos. Podei-vos assentar. É um tema bem simples que vamos tomar nesta noite. E eu gostaria de intitular este pequeno tema em propósitos. E nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito.
assim como nós também, nessa terra, nessa vida em que vivemos, temos um propósito. E o propósito significa intenção de fazer algo, um intuito, alguma coisa, um projeto, algo que está em você para fazer aquilo. Então, quando você traça um propósito, quando você traça um intuito de fazer alguma coisa, você dá tudo de si para alcançar aquele objetivo, para alcançar aquele propósito que você colocou para cumprir aquilo. E nessa escritura que nós lemos de Jó, Jó estava ali na aflição, debilitado, com chagas em seu corpo e assim por diante. E ele começou a observar, e eu quero que vocês olhem, irmãos, que em tudo Deus tem um propósito. Vamos gravar essa frase: em tudo Deus tem um propósito. Seja lá se você sofreu alguma coisa, como eu estava dizendo para o irmão Eliezer lá no hospital, eu disse para ele: aconteceu isso, mas aconteceu por um propósito. Então tudo Deus tem um propósito. Muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus nas nossas vidas, mas em tudo Deus tem um propósito, porque Paulo disse assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo tem que contribuir para o nosso bem. Seja lá alguma coisa que acontece que aquilo não agrada a nossa fisionomia, que não agrada ao nosso ser, que não agrada a nossa maneira de viver, mas é um propósito de Deus. E vendo que Deus tinha um propósito, e naquilo Jó estava ali sentado, observando, com dificuldade, com sua alma aflita. E é nessas horas, irmãos, que eu quero que você observe, que é nas horas das aflições, é nas horas da dificuldade, é nas horas dos problemas que Deus quer mostrar algo para você. Não é que Deus não mostra quando você está na alegria, está na paz, sim, Ele mostra, mas quando nós chegamos na aflição, quando nós chegamos no problema, é ali que Deus quer mostrar o seu verdadeiro propósito para conosco. E nós olhamos então, Jó ali estava em aflição, estava passando por um problema, e ele começou a observar as flores, as plantas, as árvores. E ele começou a entrar em juízo com Deus, em perguntas, e começou a perguntar: como pode uma árvore, se ela for cortada, a sua raiz envelhece, mas logo ali ela começa a brotar novamente? Ou seja, uma flor, uma planta, quando se aproxima o inverno, aquelas folhas começam a cair, aquele caule começa a ficar seco, mas quando vem o verão, ela ressurge novamente, vem a primavera, ela começa a florescer novamente. E ele começou a se perguntar se para a planta, se para a árvore tinha aquela ressurgão, aquela ressurreição. E ele perguntou: e para o homem? Para onde vai o homem quando partir desta terra? Então ele começou a observar. E sabe, uma boa coisa que você faz é começar a observar Deus nas pequenas coisas. Eu quero que você observe Deus, que Deus não vai estar num sermão teológico, que Deus não vai vir aqui com um homem que foi estudado a vida inteira, 20 anos de faculdade, para estudar a mente humana, para que pudesse atrair o seu pensamento, as suas emoções para ele, e então fazer você chegar a um ápice de lágrimas. Não, Deus trabalhará de uma forma simples e objetiva, porque enquanto muitos esperavam um profeta cheio de estudo, cheio de filosofia, apareceu um João Batista lá do deserto pregando: arrependei-vos. E Deus estava no profeta, e Deus estava com aquele homem. Enquanto todos ali, os fariseus, estavam esperando alguém, Deus estava tratando com um homem lá no deserto. Amém? E era um propósito de Deus. Agora, vamos dar o exemplo, vai ser bem objetiva essa mensagem. Essa caneta aqui, ela foi fabricada por um propósito, certo?
Se o fabricante que fabricou essa caneta apenas fizesse ela e deixasse ela ali, ela não teria serventia para nada. Apenas seria chamada de caneta, seria chamada de caneta vermelha e assim por diante. Mas você experimenta deixar ela ali, ela não terá serventia. E não terá nenhuma função se alguém não ter uma mão para pegá-la e escrever algo. Agora, essa mão não vai ter a tinta que a caneta tem. Vocês estão captando, irmãos? Essa mão que vai dominar a caneta, ela não tem a tinta, mas vai dominar a caneta para deixar a tinta para escrever aquilo que ela quer. Então o objetivo, o propósito desta caneta é escrever algo. E às vezes a gente pensa assim, bom, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito que Deus tem deixado para mim? Eu não sou pregador, eu não canto, eu não toco, eu simplesmente sou um membro da igreja. E o irmão Branda diz assim, não importa, Deus não chamou todos os pregadores, Deus não chamou todos os líderes de cântico, Deus não chamou todos os músicos, desde que você cumpra bem com aquele propósito que Deus te deu, esse é o propósito de cada pessoa, fazer aqui, cumprir com aquilo que Deus tem te deixado. Por exemplo, já pensou se o olho fosse no lugar do pé, o que seria? O pé no lugar do olho, a orelha no lugar da mão, como seria esse corpo? Então cada um de nós temos uma função importante no corpo de Cristo, e queremos seguir esse propósito com sinceridade em nossos corações. Então, eu posso usar esse aqui? Eu vou usar esse aqui, senão eu boto muito perto. Então, propósito. Agora, se você olhar a natureza, ela tem um propósito também. A natureza, ela nasce, ela cresce, ela floresce e dá o seu fruto. Certo? Nasce, cresce, floresce e dá o seu fruto. E nós, o irmão Branda diz assim, e nós, se pegarmos a parte natural e tipificar com a espiritual, você vai ver que nós também temos um propósito. E se você pegar uma planta, por exemplo, o propósito daquela planta é nascer, crescer, florescer e dar o seu fruto. E naquele fruto tem uma semente. E enquanto Jó estava olhando aquela planta, que quando o inverno vinha se aproximando, Jó observou que as folhas começaram a murchar. Jó observou que aquela semente caiu ao chão. Então logo veio as chuvas. E o irmão Branda diz na mensagem a expressão, o irmão Branda disse, Deus fazendo um culto fúnebre para aquela planta. De repente veio as chuvas, e o irmão Branda diz, como lágrimas. E começou a inteirar aquela semente. Mas para que propósito? E você vai olhar que enquanto aquela semente foi inteirada, veio os ventos frios do inverno, veio a geada, e matou o caule, matou a folha, e acabou com aquela planta. E Jó fez a pergunta, é o fim da planta? É o fim da flor? Não, não era o fim. Mas quando o sol surgia, na primavera, lá estava uma semente que tinha sido enterrada e sepultada, agora ela estava servindo como um propósito para ser influenciada pelo sol da justiça. E você sabe o que o sol da justiça faz? O sol natural, ele serve para puxar aquela vida que está dentro da semente. Este é o propósito do sol, quando ele nasce, apenas ele é um bebê, então nas 9 horas ele se torna jovem e assim por diante. Ao meio-dia ele está lá, vocês conhecem a história, né? Sabe como é que o sol funciona. Então ao meio-dia ele está na sua força, na sua total força e assim por diante. Mas o propósito do sol, é isso que eu quero bater, o propósito do sol é tirar a vida que está naquela semente para fazer ela ressurgir novamente. Irmãos, e nós temos um propósito aqui como filhos e filhas de Deus, de não só morrer para o mundo, mas sim ressuscitar na presença do Senhor Jesus Cristo.
Veja que o teu propósito não é simplesmente vir à igreja e participar de um culto, vir à igreja e participar dos hinos e louvores que aqui são cantados, e é bom, a presença de Deus desce, mas o teu propósito é seguir o sol da justiça, para que este sol, a palavra do Senhor, possa trazer aquela vida que está dentro daquela semente. Amém. E essa semente é a semente predestinada. Agora, quando você traça um propósito, você, como é que diz o gaúcho, você dá o gás para aquilo, não é? Vamos dizer, eu propus no meu coração construir minha casa e estou dando gás. Tem muitos que estão construindo a casa e estão dando gás. Agora, para mim cumprir certos propósitos e construir a minha casa, eu tenho que abrir mão de certas coisas, para mim conseguir evoluir naquele propósito. E eu sei que muitas vezes eu poderia sair, como nós discutimos essa semana com a minha esposa, sair e viajar, e então desfrutar das coisas boas que Deus tem deixado para nós aqui. Nós não somos chamados para ficar fechados em quatro paredes ali, eu sou filho de Deus. Não, você foi chamado para também desfrutar das boas coisas que Deus tem deixado para você aqui. Então, quando eu firmo esse propósito de construir a minha casa, você faz esse propósito de construir a tua casa, você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que abrir mão de certos desejos, você tem que abrir mão de certas, vamos dizer assim, aquilo que poderia, vamos dizer assim, em outras palavras, você abre mão de esbanjar dinheiro, certo? Você não vai sair gastando dinheiro para qualquer lado, entrar em qualquer loja, comprar qualquer roupa, não, porque você tem um propósito, teu propósito está fixado na construção, você quer acolher a sua família, você quer ter um bom lar, você quer recepcionar os teus irmãos e ter um bom lar ali. Então você tem que abrir mão muitas vezes de roupas novas, você tem que abrir mão muitas vezes de tênis novos, você tem que abrir mão às vezes de passeios, praias e assim por diante, para cumprir aquele propósito. Agora, irmãos, isso na parte material falando, agora vamos na parte espiritual. Nós temos um propósito muito maior do que construir apenas uma casa neste lugar. O nosso propósito é construir uma casa celestial, e eu sei que nós temos que abrir mão de muitas coisas para poder alcançar aquele propósito. Você sabe que para você alcançar esse propósito, você tem que abrir mão de muitas coisas. E agora, palavras do irmão Brana, você não pode chegar no céu de qualquer jeito. Você tem que abrir mão de certas coisas, porque lá não entrará aquele tipo de coisas. Você tem que abrir mão para poder alcançar esse propósito. Agora pensa bem, e quando nós temos os nossos propósitos e objetivos corretos e alinhados com a palavra, então nós só podemos esperar resultados positivos, não acham? Porque a Bíblia diz assim, aquele que é misericordioso, alcança misericórdia, certo? Então, se eu quero alcançar misericórdia, assim como Jesus orou na oração modelo, Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. Então é uma coisa que eu tenho que abrir mão também. Para mim ser perdoado, para mim alcançar o meu objetivo, o meu propósito de ser perdoado, eu tenho que perdoar, eu tenho que ter misericórdia, aquilo tem que estar em mim, eu tenho que abrir mão do orgulho, eu tenho que abrir mão do ego, eu tenho que abrir mão da inveja, eu tenho que abrir mão de muita coisa para poder alcançar o meu objetivo. Agora, uma certa irmã, não recordo exatamente como foi, mas na mensagem Confronto de Efésios, com Josué, irmão Brana Dias, que fizeram uma pergunta para ele: irmão, o que eu posso fazer para o reino de Deus? O que eu posso fazer? Eu não sei se é na mensagem Confronto de Efésios, mas eu leio muitas perguntas que foi feito para o irmão Brana. Eu tenho um livro lá só de perguntas, então pode ser que esteja nesse livro, de perguntas e respostas. O que eu posso fazer para ser útil no corpo de Cristo? O irmão Brana olhou para a irmã e disse: irmã, cumpra o propósito que Deus te colocou no coração. E como eu sei que o meu propósito é aquele que eu estou exercendo?
Porque é naquele que você se sente bem e está dando os frutos, não é verdade? É naquele que você está dando fruto. Esse é o teu propósito. Naquilo que você está em paz com Deus. Quando aquilo não te condena, então é ali o teu propósito. Amém? Agora, em tudo eu quero que vocês observem, irmãos. Eu sei que é uma mensagem, vai ser bem curtinha, eu prometo não demorar. Em tudo nós temos que traçar objetivos. Sai você para o trabalho sem objetivo. Você vai trabalhar sem objetivo? Hoje eu vou trabalhar esse mês aqui, só porque eu quero trabalhar. Não, você traça um objetivo. Você traça um propósito. Não, esse ano que entrou, de 2023, eu vou trabalhar e quero me esforçar para, fim do ano, ter um carro novo. Um exemplo, né? Então, esse ano aqui eu vou. E você traça aquilo e batalha por aquilo. Então, não importa se vir dia frio, geada, que você tem que estar lavando o carro daquele gelo em cima, não importa, você está ali porque você tem que alcançar aquele objetivo que você propôs em seu coração. Agora, se nós lutamos pelas coisas materiais, quanto mais pelas coisas espirituais. Se nós lutamos para obter um carro novo, uma casa nova, quanto mais pela nossa salvação, quanto mais pela redenção, quanto mais pelo perdão dos nossos pecados, quanto mais pela vida eterna que Deus tem predestinado para nós, se nós lutamos e damos o nosso gás aqui, quanto mais eu não teria que lutar pela vida eterna que Deus tem nos dado. Mas você vê e você, como eu disse outro dia, eu sou uma pessoa muito observadora e eu observo as coisas. E você observa as pessoas dando um gás demais no extremo, num lado, e deixando o outro a perecer. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A vida cristã é um equilíbrio. Você não pode depositar teus tesouros só aqui. Aqui a traça e a ferrugem corrói, a Bíblia diz. Mas deposite tesouro no céu, onde a traça, o ladrão não mina, a ferrugem não come. Lá está teu tesouro. Coloque o seu coração, coloque o seu objetivo lá, na eternidade. Agora, você vai olhar o lírio, o irmão Brana fala na mensagem expressão. Deixa eu ler um parágrafo aqui para vocês. Há tanto na vida que são expressões, e não há ninguém que viva na terra que em algum tempo na vida não tenha de parar e pensar de onde veio e qual é seu propósito aqui. Veja, ele estava fazendo esse culto num culto fúnebre, era o velório de uma irmã. Mas eu achei muito importante nós lermos esse parágrafo aqui. E para onde irá depois? Todos gostariam de olhar além da cortina. Veja, e tudo está aqui para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito, a nossa irmã, falando da irmã que ele estava fazendo o velório, né? Estava aqui para cumprir um propósito. Todos estamos aqui com um propósito de Deus. Se pudermos encontrar qual é este propósito e então cumpri-lo bem, aí certamente, se Deus chega a lembrar-se de uma pequena planta, olha que coisa profunda, se Deus chega a se lembrar de uma pequena planta e dá a ressurreição de uma vida botânica, Ele chegará a lembrar-se de você na ressurreição. Amém? Os irmãos compreenderam? Veja, se Ele deu a oportunidade para uma planta ser ressuscitada, ressurgir de novo a vida, Ele está te dando uma oportunidade para você ressuscitar novamente. Agora, isso devia, irmãos, mover os nossos corações, porque nós não estamos indo para uma balada, nós não estamos indo para um piquenique, mas nós estamos indo rumo à eternidade, e isso é muito mais do que esse mundo pode oferecer. Se você observar Deus, o próprio Jesus, quando Ele esteve no Getsêmani, e Ele foi e orou amargamente, a Bíblia diz que Ele estava com a alma entristecida, e Ele começou a orar, e parecia que a oração dele não surtia efeito. Então Ele voltava para os discípulos e dizia: mas poxa vida, vocês não conseguem orar
1 hora comigo? Vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? E lá estavam os discípulos com os olhos pesados, sonos, porque não tinha aquele tempo para oração. Mas Deus tinha um propósito. E ele foi e orava, e não surtia efeito. E orava novamente, mas todo o final da sua oração era: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja como tu queres e não como eu quero. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. E esses dias no culto de oração eu disse, muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, quebra o vaso, faz de novo, Senhor, me faça um vaso novo, me quebra, me transforma. E Deus ouve as nossas orações, e Deus vem e ouve as nossas orações. Mas acontece que nós não estamos preparados para receber a resposta daquela oração, porque você pediu, quebra o vaso, mas quando Deus vem para quebrar o vaso, aí nós recuamos. Por quê, irmãos? Porque orar a Deus e pedir: Senhor, quebra o vaso, transforma o vaso, me dê uma nova natureza. Deus vem e faz isso, mas Deus precisa de um martelo para quebrar aquele vaso, e quando aquele martelo começa a bater, é aí que é a resposta da tua oração. Por isso que Jó começou a olhar, ele estava nas cinzas, por isso que muitas vezes as cinzas, irmãos, é necessário as cinzas, você está lá no fundo, nas cinzas, para reconhecer que aquilo é Deus te moldando, aquilo é Deus te estruturando para você receber o sobrenatural. Pega a vida de Jó para ver se até ele chegar nas cinzas, ele viu alguma visão. Ele não viu nenhuma visão até ele estar nas cinzas. Enquanto depois, quando ele chegou nas cinzas, que ele começou a clamar a Deus, foi quando ele começou a observar a natureza, foi quando ele começou a observar o mover de Deus, foi quando ele começou a observar o propósito de Deus para a vida humana. Quando está tudo bem, por que vamos lembrar de Deus? Quando o armário está cheio, quando as dispensas está tudo cheia, por que vamos lembrar de Deus? Por que vamos ver Deus? Se a dispensa está cheia, se o armário está cheio, se meus filhos estão com saúde, eu não vejo Deus. Mas peraí, espera um camarada descer lá no hospital e ficar de barriga para cima para ver se ele não vai começar a clamar por Deus. Aí que mora o perigo. Às vezes nós estamos na bonança, Deus está ali, Deus está ali. Gratidão é agradecer a Deus por tudo. Não só quando a coisa vai boa, não só quando a coisa vem, transbordando, mas quando você está na dificuldade, quando você está no problema, quando você está nas cinzas. Então ele começou a olhar, e eu penso que aquela telha que Jó usava para raspar as suas feridas, fazendo um quadro palavras minhas, você não precisa pegar isso, mas se pegar, sirva como exemplo. Eu penso que era a palavra de Deus tirando aquelas feridas de Jó. Eu penso que nós temos, às vezes, quando estamos nas cinzas, nós devemos pegar a palavra de Deus e começar a raspar. Tira, Senhor, tudo de mim aquilo que não presta. Eu tenho um propósito, e esse meu propósito é chegar lá, não importa como, mas eu tenho um propósito de chegar lá. Eu faço uma pergunta para mim e para você: qual é o nosso propósito aqui? Você acha que Deus te chamou simplesmente para você ser um simples, minha profissão, um simples pedreiro? Você acha que Deus te chamou para ser um simples soldador? Você acha que Deus te chamou aqui nesta terra para você efetuar um trabalho, seja lá qual for, apenas isso? Não, Deus te chamou aqui para você cumprir um propósito, e este propósito é morrer para o mundo e viver para Cristo. Agora eu penso que aquele lírio, quando ele está lá embaixo, no lamaçal do lodo, do barro, ele tem um propósito, irmãos, e você sabe que ele não pode largar a sua flor lá naquele barro, ele tem que chegar até em cima, aonde o sol está brilhando, para então abrir o seu botão de flor.
E olha por quanta coisa ele tem que passar. O irmão Brana faz um quadro tão lindo disso. E ele diz, e aquele lírio vem se esforçando, vem se empenhando, e ele tem que empurar todo aquele lodo, ele tem que empurar toda aquela sujeira da lama, e tem que empurar, mas ele tem um propósito naquilo. Irmãos, nós estamos caminhando neste mundo, e nós estamos como o lírio, nós estamos empurrando as coisas, nós não queremos se contaminar com isso, nem com aquilo, porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não podes ser atingido. O teu olhar não tem que estar na esquerda, nem da direita, o teu olhar tem que estar naquele autor e consumador da nossa fé. Se eu sou um filho de Deus, se você é um filho de Deus, você tem que carregar as mesmas características que Deus carregou aqui nesta terra. E Jesus no Getsêmani, voltando lá então no Getsêmani, Jesus orando, eu penso, irmãos, eu gostaria de fazer um quadro muito lindo aqui, mas não vou fazer. Eu penso que quando Jesus estava de joelhos dobrados, sabendo que seus discípulos estavam dormindo, ele mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, Senhor, me dá força para encarar este cálice, me dá força para mim beber deste cálice. Quantas vezes nós chegamos em situações que nós dizemos, nós não vamos dar conta, nós não vamos conseguir. Se possível, passe esse cálice de mim, mas não esqueça que aquele é o teu propósito, aquele era o propósito de Jesus Cristo, passar por aquilo. E então ele dobrou os joelhos e começou a clamar e orar, e ele disse, Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres, não seja como eu quero, mas como tu queres, não seja como eu quero, mas como tu queres. E o irmão Brana vem em outra mensagem e diz, quando ele começou a dizer isto, passou um filme em sua mente. Então ele olhou e compreendeu o seu propósito. Sim, se eu não fizer isto, se eu não beber este cálice, o Ariel está perdido. Se eu não fizer isto, o Ariel não terá perdão. Se eu não fizer isto, o Ariel não será salvo. Agora joga isso para você. Se Deus não fizesse aquilo, onde nós estaríamos? Sendo que Ele foi compassivo, teve compaixão de nós e nos colocou em lugares celestiais. E lá estava Jesus, cumprindo com o seu propósito. Então Ele subiu na cruz, verteu o seu sangue, derramou seu sangue. E o irmão Brana diz, quando aquela lança deu-se ao seu lado, ali saiu a noiva de Jesus Cristo, para que ele pudesse dizer, essa é sangue do meu sangue, osso do meu osso, aleluias. Agora, quando aquele lírio está, vamos voltar de novo, quando aquele lírio está ainda peleando, lutando, eu quero que você observe, irmãos, que a vida cristã não é um mar de rosas. Não é, venha para Jesus e está tudo certo. Venha para Jesus, fica do jeito que está, que é assim que tem que ser. Não, quando você aceita o Jesus Cristo, quando você aceita a cruz, aquele sacrifício perfeito, o irmão Brando diz que é aí que começa as peleias, é aí que começa a briga, porque você tem que brigar contra você mesmo. Me diga que inimigo que o lírio tem se não ser ele mesmo. Aquele lodo, aquela sujeira é apenas empecilho, e ele tem que vencer tudo aquilo, porque ele tem um propósito. E quando ele chega lá em cima, e não só um propósito, mas ele está sendo influenciado por algo, e este algo é o sol. E nós temos tantas influências hoje no mundo, irmãos, mas nós como cristãos, nós temos que ser influenciados pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz, examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então aquele lírio chega lá em cima, e quando ele chega lá em cima, eu posso imaginar ele cantando, valeu a pena, valeu a pena.
Jesus mesmo disse, eu posso dizer que nem mesmo Salomão teve uma glória tanta como a dele. Então ele chega lá em cima e começa a louvar a Deus. Valeu a pena, valeu a pena. Agora, irmãos, eu penso que quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós cumprimos com aquilo que Deus tem nos dado, eu penso quando nós chegarmos lá, do outro lado. Você já fez um quadro na sua cabeça, irmão, no seu pensamento, no seu raciocínio, você chegando lá? Mão a mão. Você consegue se imaginar, irmão? Vamos tentar fazer uma imaginação, vamos pensar junto comigo aqui. Ó. Imagina você que passou pelo câncer. Imagine você que pôde passar por esse mundo cheio de drogas e vícios e pestilência. Imagine você que teve que vencer todas as tentações que o diabo lançava. Imagine você que teve que vencer você mesmo naquela situação, quando você estava sozinho, só você e Deus. Imagine você, quando aqueles portais da glória estiverem se abrindo. Faça um quadro, irmãos. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Você não nasceu aqui simplesmente para ser só uma dona de casa. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Você tem que cumprir um propósito aqui nesta terra. Mas parece, irmãos, que o que a gente vê muitas vezes é que parece que a gente não está dando ênfase para isso. Parece que a coisa está, vamos lá, ver o que vai dar. Não é vamos lá ver o que vai dar, vamos lá pelo que Ele já fez por nós. Ele deu vida eterna para cada um de nós e parece que estamos assim, vida eterna. Irmãos, vá aos Estados Unidos, pegue um documentário dos Estados Unidos e caminhe pelas ruas dos Estados Unidos, você vê pessoas nuas comendo comidas no lixo. Só uma comparação aqui. Se elas tivessem apenas nem o começo do que você tem em casa nas partilheiras, elas se identificariam como pessoas mais ricas. Aqui também, no Brasil, se você caminhar por aí, você vê a importância que aquela pessoa pode dar para aquele alimento que ela está procurando nas lixeiras, onde os ratos estão lá em cima, onde as baratas estão lá em cima. E se você olhar, vamos olhar só a parte material, a física aqui, ou se você olhar partilheiras cheias, aquelas pessoas que têm condição jogando comida fora, jogando comida para os cachorros, o que essa pessoa não faria por aquilo? Ela com certeza lutaria para ter aquela comida, lutaria, e hoje o que nós vemos? Pela vida eterna. Parece que Deus tem dado tanto, nossas partilheiras estão cheias, e parece que não temos mais aquela alegria. É como eu disse aqui, irmãos, quando você chega numa mesa farta, e está lá aquela carne suculenta, daquele churrasco, está lá todo tipo de comida boa que você possa imaginar, mas você acabou de comer uma caixa de bombom, que fome você terá para comer aquela comida boa? E é assim, as pessoas se enchem de porcarias, se enchem de coisas que só trazem doença para o corpo, e daí quando vem uma mensagem viva que traz vida eterna, parece que aquilo não dá fome. É por quê? Porque nossas partilheiras estão cheias, as nossas mensagens estão criando pó. Se você soubesse o que é essa mensagem é o Espírito Santo, irmãos. Leia Gênesis 24, você vai ver que quando Eliezer foi buscar Rebeca para o noivo Isaque, leia ali, você vai comparar com o mensageiro trazendo a besta que era o camelo, e ele orou, ele disse, se esta
Se a primeira donzela que correr em minha direção der água para mim e oferecer aos camelos, seja essa a que você tem escolhido para o meu servo. E o irmão Brana diz, leia ali, mensagem também, porque não somos uma denominação, o irmão Brana fala sobre isso. Aquele mesmo, e camelo é uma besta, e besta significa poder. Poder. E o irmão Brana diz, aquele mesmo poder a qual ela deu água, foi a que transportou a ela até Isaac. Você observou o poder dessa mensagem, irmão? A fé para o rapto está nas mensagens. Outro dia o irmão Cláudio pregou aqui sobre revelação, e a fé é uma revelação. E a fé para o rapto está nas mensagens. Capte isso, igreja. A fé para o rapto está nas mensagens. Você não vai encontrar a fé para o rapto numa denominação, você não vai encontrar a fé para o rapto em outro lugar, a não ser na mensagem do Senhor Jesus Cristo. E este mesmo poder que você dá atenção, que você lê, que você come, é o que te transportará para o noivo naquele dia. E esse é o nosso propósito, é dar água a este poder para nos levar até o noivo. Mas enfim, nós estamos vivendo, nós somos conscientes do que falamos e do que vivenciamos, e somos conscientes do que estamos fazendo. Então, não posso eu mentir para mim mesmo. Eu posso até falar da boca para fora, mas a minha consciência, meu subconsciente, vai dizer que eu estou mentindo, vai dizer que eu estou errado, vai dizer. Agora, o propósito nosso, irmãos, eu gostaria que, como o pastor Davi me disse outro dia, parece que às vezes a gente quer falar como recebe, mas às vezes não consegue, né? Gostaria de poder colocar dentro de vocês o que eu recebi nessa meditação sobre propósitos. Propósito, valer a pena deixar as coisas desse mundo, valer a pena chegar lá. Eu penso que quando nós chegar lá, como o irmão Brana diz, aqueles anjos, como o irmão leu Isaías aqui, que só sabem dizer santo, 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 eles nunca conheceram o pecado, eles nunca conheceram uma dificuldade, eles nunca conheceram um problema, eles nunca conheceram um câncer, eles nunca conheceram uma enfermidade, e eles só sabem dizer santo, santo, santo. Agora você imagina o Ariel quando aquelas portas se abrir lá, irmãos. Você me imagina lá, se você vê uma pessoa gritando eufórica, não importa como, mas vai ser eu, e eu vou estar gritando, valeu a pena eu ter lutado, valeu a pena eu ter desistido das coisas que o diabo tem me oferecido, para chegar aqui um dia. Mas infelizmente, irmãos, para chegar lá, nós temos que ouvir o que não queremos ouvir, mas o que é a verdade. Esses dias a minha esposa falou para mim, muitas vezes a verdade não é aquilo que queremos ouvir, né? Mas é a verdade. Mas é a verdade. Às vezes nós oramos a Deus e queremos alguma coisa, mas Deus nos alcança aquilo que necessitamos, não o que pedimos, porque Deus conhece as nossas necessidades. Não podemos querer tudo o que queremos, ou pedir tudo o que queremos, ou alcançar tudo o que queremos, porque Deus conhece as nossas necessidades. E se há uma necessidade maior em mim, sim, alcançar misericórdia, alcançar perdão para a minha vida, para a minha alma, chegar lá. Este é o propósito maior. Meu propósito maior não está em construir casa, meu propósito maior não é ter um carro novo ano que vem, meu propósito maior não é, sei lá, investir na beleza, que eu ia gastar uma grana danada, né? Mas não é esse o propósito. O propósito é chegar lá. Vida eterna é ter vida eterna. Esse é o propósito maior. Vamos nos colocar de pé? Então, depois que você constrói a casa, você olha para a casa e diz, valeu a pena passar alguns meses comendo espinhacinho. Valeu a pena passar alguns meses andando a pé. Você está olhando a obra concluída. Valeu a pena eu ter me dedicado, valeu a pena eu ter me esforçado, valeu a pena eu ter deixado aqueles cachorros quentes, aquele X, para comprar o tijolinho, valeu a pena.
Isso no material. Olha para o espiritual, irmão. Você chegar lá naquele dia, olhar para o irmão José e dizer: ô irmão José, valeu a pena. Valeu a pena nós ter lutado por esse evangelho. Valeu a pena nós ter lutado, ter deixado às vezes coisas que poderiam fazer bem para a carne, mas não para o espírito. Valeu a pena ter deixado aquilo e ter seguido. Agora olha a obra-prima de Deus aí. Estamos aqui. E o irmão Brana disse: quando nós chegar lá, nós vamos ter a mente infinita de Deus. Nós vamos olhar para Moisés e nós vamos conhecer Moisés. Aqui nós nunca vimos Moisés, mas nós chegamos lá, nós vamos conhecer Moisés. Nós vamos conhecer Abraão, nós vamos saber quem que é Isaac, nós vamos saber quem que é Moisés, porque nós vamos ter a mente de Deus. E Deus, por certo, olhará para nós e vai dizer: